Bem, amados do Senhor, a palavra de hoje encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5 ao versículo 11. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Essa palavra, amados do Senhor, ela é bem propícia ao tema que estamos abordando nessa noite, pois estamos falando da criança. Amados irmãos, como é bom ser criança. Quem não tem lembrança da sua infância, lembrança de seus momentos como criança? Todos nós que já fomos crianças um dia, temos essas lembranças. Ainda que tenhamos lembranças ruins, mas com certeza temos boas lembranças também de nossa infância. E nessa palavra de hoje, amados, Deus está se referindo ao povo hebreu através do apóstolo Paulo, dizendo que nós não devemos desprezar a disciplina. E faz uma comparação da disciplina dele como Deus e nós como filhos, a disciplina dos pais naturais, os pais aqui da terra. Nós temos visto, nesses tempos, nos últimos tempos, nós temos visto nos dias de hoje situações terríveis, tenebrosas acontecendo com crianças. Crianças, podemos dizer assim, já sendo mães. Crianças sendo abusadas sexualmente. A pedofilia é uma realidade hoje no Brasil e no mundo. Crianças sendo abusadas pelos próprios pais. Crianças sendo castigadas, torturadas, recebendo maus tratos. Crianças doentes, enfermas. E nessa noite, quando nós falamos de correção, sabemos que é duro falar da palavra correção, disciplina. Mas, amados do Senhor, Deus está dizendo que é melhor a disciplina. É melhor que um filho seja corrigido, assim como é corrigido pelos seus pais, do que não receber nenhuma correção. E chega a dizer que aquele que não recebe correção é como se fosse um filho ilegítimo, ou seja, não é filho. E muitas das vezes nós vemos os jovens cometendo aí barbáries nas baladas, nas noitadas, nas festas,
nas bebedeiras, porque não foram corrigidos, porque não receberam correção dos seus pais. Mas muitos devem estar se perguntando nessa noite também: missionária Daniela Estrela, eu corrigi meu filho, eu corrigi minha filha, e hoje vejo meu filho trilhar um caminho que não é o caminho de Deus para a vida dele. Mas, amados do Senhor, a palavra de Deus diz lá em Provérbios 22, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Aí você pode estar me dizendo: mas, amada do Senhor, o meu filho está desviado, a minha filha está desviada. Eles não têm caminhado na palavra de Deus, mas se eles foram instruídos na sua infância, pode ter certeza, minha amada, pode ter certeza, meu amado, que essa palavra vai dar fruto. Que em algum momento de sua fase adulta ou em algum momento de sua vida, numa necessidade, esse filho, essa filha, vai se lembrar dessa palavra, vai se lembrar dos caminhos do Senhor. Porque é Deus que está falando, que ainda que ele venha se desviar, a criança vai ter lá no seu coração a semente que foi plantada, e ela vai dar frutos no futuro. Lá em Provérbios 29, no versículo 17, também diz: discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Meus amados e minhas amadas do Senhor, eu sou mãe, tenho 2 filhos. Hoje minha filha está com 21 anos, a Priscila Estrela, e meu filho Daniel Bruno está com 18 anos. Meus filhos foram ensinados no caminho do Senhor. E eu tenho certeza, amados do Senhor, que por onde quer que eles andarem, aquilo que foi semeado na vida deles, na infância deles, não se perderá. Porque a palavra de Deus é fiel. E eu posso te dizer que meus filhos têm me dado grandes alegrias. Meus filhos são tesouros na minha vida, que Deus colocou para eu cuidar. E foram as minhas primeiras ovelhas, aonde eu acompanhei, levava para a casa do Senhor. Mesmo que ficasse ali no colo, com sono, muitas das vezes passava o culto, nem eu conseguia entender o que estava acontecendo. Mas só o fato deles estarem ali na casa do Senhor comigo, participando dos cultos, participando do trabalho de Deus, Deus vai honrar e abençoar a vida deles por isso. Então, amados, a palavra de Deus também diz, lá em Mateus 19, 14, Jesus disse assim: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. A criança é um ser puro. A criança é um ser, ainda que venha com o pecado original de Adão, mas se na sua tenra idade, ainda na fase em que não tem consciência, seja recolhida pelo Senhor, ela vai direto para o reino de Deus. Porque a criança é pura. Mas e a criança que já tem consciência? Aí sim, essa criança deve ser ensinada a caminhar, ensinada a obedecer a palavra do Senhor, ensinada a entender os propósitos do Senhor na vida dela. Mas o que eu quero te pedir nessa noite, meu amado e minha amada, você que tem uma criança na sua família, uma criança aí na sua vizinhança, uma criança que precisa da sua oração, da sua ajuda, estenda a mão para esses pequeninos. Vamos nos lembrar em nossas orações das crianças do nosso Brasil, das crianças da nossa nação, das crianças que têm sofrido, das crianças que têm passado por pobreza, por miséria, tantas outras situações. E nessa noite eu também venho pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, nós possamos ser como as crianças, amados. Porque com o passar do tempo, as lutas, os problemas, as decepções, as desilusões,
as situações do dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, as situações na vida sentimental, familiar, os desgastes, as situações financeiras, os problemas de saúde, tudo isso vai nos embrutecendo. Tudo isso vai fazendo com que nós fiquemos insensíveis. Fiquemos engessados. Mas Deus nos fala nessa noite: deixai vir a minhas crianças, e não as embaraceis, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. E eu venho te dizer nessa noite, meu amado e minha amada irmã, o que te feriu, o que te magoou, o que te fez sofrer, ou o que te faz sofrer, o que te magoa. Nessa noite, coloque aos pés do Senhor e deixe o Senhor tratar do teu coração e purificar o teu coração para que você possa ser semelhante a uma criança. E se ainda você está passando por uma situação na sua vida hoje, que seja uma correção de Deus para a tua vida, peça ao Espírito Santo de Deus que te dê força para passar por ela, para passar por essa situação, entendendo que se é uma correção do Senhor, é para o seu bem. Porque Deus fala que Ele corrige aqueles que ama. No momento que estamos sendo disciplinados, muitas vezes já fomos castigados, recebemos uma palmadinha dos nossos pais, como diz aí no tema de hoje. E nossos pais faziam isso porque queriam o nosso bem, queriam nos corrigir. É claro que não somos favoráveis às agressões físicas. Não somos favoráveis, e Deus também não é favorável que nenhuma criança venha sofrer. Mas se aquela disciplina é para o nosso bem, no momento que estamos sendo disciplinados, pode até parecer tristeza. Mas lá na frente, diz o Senhor, que vai produzir frutos de justiça e paz para aqueles que foram disciplinados. Então, amados, nós sabemos que existem até leis no nosso país que falam da palmada. Essa lei do menino Bernardo, que visa proibir o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou degradantes na educação de crianças e adolescentes. Essa lei foi criada para casos excepcionais, para casos em que crianças estavam sendo torturadas. Por isso existe uma lei que proíbe essa situação, porque existem pais que também não estão tendo a dosagem, o limite, o equilíbrio de corrigir seus filhos dentro daquilo que o Senhor nos diz que devemos corrigir, dentro de uma disciplina saudável. Por isso existe a lei, para aqueles que estão exacerbando na disciplina, para aqueles que estão torturando. Mas nessa noite, Deus está falando com aqueles que conhecem o equilíbrio, que sabem que disciplinar o seu filho é melhor do que ele ser disciplinado pelo mundo. Então, meus amados e minhas amadas do Senhor, que essa palavra possa estar no seu coração, que essa palavra possa estar na sua família, na sua casa, na sua vida e na vida dessa criança. Corrija o seu filho, mas que você também possa ser como uma criança perante o nosso Deus, porque é isso que Ele espera de nós a cada dia, a cada momento. Em nome de Jesus.